pela boca, nós pecamos de diversas maneiras. Uma delas é a murmuração. E o que é murmurar? Levando mais ao pé da letra, é falar mal sussurrando, reclamar baixinho de algo ou alguém. Mas trazendo o conceito de modo mais abrangente, é basicamente reclamar, queixar-se, xingar, falar mal. Mas, diante de Deus, por que murmuração é um pecado e ainda grave? Porque a murmuração nos coloca numa posição de rebeldia, de afronta contra o próprio Deus. A murmuração é o oposto do louvor. Se no louvor nós engrandecemos o Senhor, declaramos como nosso Deus, expressamos nele confiança, esperança, amor, gratidão, nós expressamos fé em Deus, na murmuração nós fazemos completamente o contrário. E aqui eu vou destacar alguns tipos de murmuração. Em primeiro lugar, a murmuração feita diretamente a Deus. E apesar de abaixo eu pontuar as demais separadamente para melhor compreensão, eu digo que na verdade todas afrontam diretamente a Deus. Elas estão interligadas e no final das contas são uma só. Mas pois bem, nós somos capazes de ter a audácia e a insensatez de reclamar, de queixar contra o próprio Deus, como se nós fôssemos os certos, como se nós tivéssemos toda a razão. Dou aqui o exemplo do povo que foi liberto pelo Senhor do Egito. Assim como nós geralmente costumamos afirmar que os fariseus eram referência na hipocrisia, nós podemos dizer que o povo hebreu recém-liberto do Egito era referência na murmuração. Lá em Números, capítulo de número 11, versículo 1, vai dizer que o povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. E olha que Deus fazia milagre atrás de milagre em favor daquele povo. O maior milagre foi a libertação deles do Egito. Em Romanos capítulo 9, versículo 20 está escrito assim: quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizeste assim? Infelizmente, muitas vezes nós agimos dessa maneira. Murmuramos diretamente contra Deus. Em segundo lugar, eu destaco a murmuração contra a gente mesmo, ou por causa de nós mesmos. É quando nós reclamamos, xingamos, vivemos queixando de nós mesmos, da nossa própria vida, do que temos, do que não temos. Enfim, vivemos num estado de descontentamento, de falta de gratidão. Vivemos sempre queixando, murmurando. Em Judas, capítulo 1, versículos 15 e 16, o texto falando sobre os ímpios, sobre aqueles que viviam longe de Deus, praticando suas obras de impiedade, vai falar sobre homens, em primeiro lugar no versículo 15, que proferiam palavras injuriosas contra o próprio Deus. Esses homens murmuravam, reclamavam contra o próprio Senhor, mas no versículo 16 falam, estes são murmuradores descontentes, que reclamam de sua própria sorte, do seu próprio destino, de sua própria vida. Muitas vezes nós somos classificados como esses murmuradores. Nós vivemos numa contínua falta de gratidão, de descontentamento, de reclamação contra nós mesmos e contra toda a nossa vida. Em terceiro lugar, eu destaco a murmuração contra os outros. É quando nós vivemos queixando, falando mal, reclamando, xingando os outros, o próximo, principalmente pelas costas. É um pecado que Deus abomina de modo intenso. Nós vemos um exemplo disso lá em Números, capítulo de número 12, versículo 1, quando vai dizer que Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Porventura, diziam eles, é só por Moisés que o Senhor fala, não fala ele também por nós? E o texto vai dizer assim, e o Senhor ouviu isso. E foi aí que Deus, ele tomou a atitude de reunir os três para colocar aquela situação às claras. Porque Deus, como eu disse, abomina esse pecado. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos uma advertência a respeito dessa murmuração contra o outro. Lá em Tiago 5,9, que vai dizer assim, não vos queixeis, não murmureis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz, o verdadeiro, está às portas. Assim como Deus lá em Números capítulo 12 ouviu a murmuração, a queixa, o falatório mal dos dois, Maria e Arão, contra Moisés,
Ele aqui nesse texto está sendo mencionado como um juiz que está às portas, que está chegando, e é ele quem pode nos julgar por causa dessa atitude abominável. Em quarto lugar, eu destaco aqui a murmuração por causa das situações no geral. Eu disse anteriormente que o povo hebreu era referência na murmuração, e aqui eu vou citar algumas passagens que confirmam isso. Lá em Êxodo, capítulo de número 14, quando eles já estavam libertos do Egito, mas se encontravam num beco sem saída por causa do Mar Vermelho que estava à frente e os egípcios o perseguindo atrás, eles disseram assim no versículo 11: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzíssemos a morrer no deserto? Por que nos fizesse isso tirando-nos do Egito? Aquele povo começou a murmurar terrivelmente, e aquilo era só o início. Porque quando chegamos, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, versículo 24, depois daquela situação ter sido resolvida, eles agora começam a murmurar por causa da falta d'água, pois dizem assim: que havemos de beber. E depois nós chegamos em Êxodo 16, 2, e a murmuração continua. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto. Aquele povo estava numa constante murmuração, numa constante queixa, numa contínua falta de gratidão diante de tudo que o Senhor já estava fazendo em prol deles. Nós somos chamados a renunciar de vez à murmuração em todos os seus desdobramentos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 9 e 10 vai dizer assim: não tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram e pereceram, mordidos pelas serpentes, nem murmureis como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas. Que ao contrário de pessoas murmuradoras, que nós possamos ser pessoas de louvor e de gratidão ao Senhor. O Salmo 33, versículo de número 2 diz assim: louvarei o Senhor Deus em todo o tempo, bendirei o Senhor continuamente. E ele diz assim ainda: seu louvor estará sempre em minha boca. Ao contrário de murmuração, de crítica, de queixa, de reclamação, o que estará em minha boca será o louvor. E quando nós chegamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve assim: em todas as circunstâncias dai graças, porque essa é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Que nós possamos renunciar de vez à murmuração e que possamos tomar posse do louvor e da gratidão em nossas vidas. Deus abençoe você, até o próximo vídeo em nome de Jesus.